Bom, nós vamos falar de um tema muito importante hoje, que é sobre doenças mentais. Pois é, doenças mentais reduzem 25 anos de expectativa de vida. Doenças mentais causam pressão alta, infarto, AVC, pode causar arritmia cardíaca. Gente, o Brasil é um dos países mais ansiosos e deprimidos do mundo. E a psicofobia nacional só piora esse quadro. E para falar desse tema tão importante, eu convido ele, que é meu médico, meu amigo, psiquiatra, Dr. Primo Paganini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Tava com saudade, faz muito tempo. A gente só se fala por WhatsApp, por telemedicina, gente. Porque eu sou paciente, todo mundo, né? Ainda mais depois do que eu passei, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o senhor tá me salvando. Amém. Eu tô muito feliz, eu tô me sentindo bem melhor, né? É importante a gente falar isso. Eu falo para as pessoas aqui que às vezes as pessoas imaginam, quem tá na televisão, isso aqui não tem problema. Não, a gente tem um monte de problema assim. Inclusive, o doutor Primo me encheu de medicação aí, de vitamina, e eu tô ótima. Que bom, que bom. Doutor, vamos começar falando sobre a pandemia ter aumentado a taxa de doenças mentais, doutor. O que está acontecendo? Aumentou muito, Duda. Então, aumentaram os quadros ansiosos, então ansiedade generalizada, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, mas também aumentou a taxa de depressão, de alcoolismo e de abuso de substâncias, por exemplo, abuso de tarja preta e de cannabis. Então, realmente, a pandemia ela teve um impacto muito grande na nossa saúde mental. E as pessoas, por exemplo, quando vão ao consultório, a pessoa ela assume que ela aumentou, por exemplo, o uso de entorpecentes. Ela fala, doutor, olha, eu estou usando. Tem pessoas que começaram a usar, por exemplo, entorpecente por causa da pandemia? Sim, muita gente começou a usar entorpecente e é muito difícil eles falarem abertamente sobre isso. Parece que as pessoas têm mais facilidade para falar abertamente sobre depressão e ansiedade, mas elas não falam espontaneamente sobre álcool, cannabis ou entorpecente. Então a gente sempre tem que lembrar de perguntar ativamente se ela começou a usar. Claramente, é isso. Exatamente. E aí elas revelam que sim. Então você tem que fazer a pergunta direta. Você está bebendo mais? Você começou a usar cannabis? Você está procurando tomar tarja preta ou outras drogas? Né? São fugas e de uma certa maneira são fugas para aliviar a tensão que a gente está vivendo, porque a pandemia ela mudou totalmente o estilo de vida da gente, ela mudou o nosso jeito de encarar o dia a dia, ela mudou a antiga normalidade, a gente não tem mais aquilo, né? Agora, quando o senhor fala, tem que perguntar ativamente, vocês vão analisando, né? A pessoa chegar na Dona Maria e falar, senhora, você está usando entorpecente? Não, né? Não, a gente tem que perguntar com bastante jeitinho. A gente tem que, por exemplo, perguntar, e aí, tem bebido mais vinho, tem bebido mais vodka, tem usado mais tarja preta? Aí a pessoa fala, mas a gente tem que perguntar, senão as pessoas não falam abertamente. Agora, quais as doenças que mais pioraram com o advento da pandemia, que você percebe no consultório? A gente está falando que houve um aumento de uso de entorpecentes, de drogas, enfim, mas quais doenças também aumentaram mais, doutor? O que a gente nota, principalmente, houve um aumento das depressões, né? A gente não tem só um tipo de depressão, a gente tem vários tipos de depressão, mas a gente aumentou a taxa também das doenças ansiosas, então principalmente depressão e ansiedade. Agora, a gente sabe, né, até falei isso no começo do programa, que o Brasil é um dos países mais ansiosos e deprimidos do mundo. O senhor falou que existem vários tipos de depressão. E a gente já fez programa, inclusive, falando sobre suicídio, né? Que tem as datas aí que ocorre mais suicídio. Mas esses casos, doutor, também têm sido vistos aí por motivo da pandemia, as pessoas... porque as pessoas estão tendo problema financeiro, as pessoas estão fechando empresa, perdendo negócio, se endividando e... acontece o suicídio também, né? Sim, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante. Existem estudos que mostram que houve um aumento de suicídio, mas existem estudos que falam que não. Mas, sem dúvida, houve um aumento da angústia das pessoas. As pessoas estão extremamente angustiadas e irritadas e agressivas, Duda. E o que, por exemplo, o que esse estresse altera no cérebro da pessoa, o estresse fisiológico, o que acaba alterando
gerando no cérebro da pessoa. Exatamente. Um certo nível de estresse até faz bem. Só que o que acontece? A pandemia aumentou muito o nosso nível de estresse. E o nosso corpo, ele tem um sistema de estresse. Só que ele só é ativado quando é necessário. E o que aconteceu com a pandemia? Os eixos de estresse, eles estão praticamente o tempo todo ativados. E logicamente que eu não quero ser muito técnico aqui, mas existe uma substância no nosso corpo que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E se ele ficar alto o tempo todo, que é justamente o que está acontecendo na pandemia, cortisol alto o tempo todo reduz as substâncias químicas do cérebro responsáveis pelo prazer, pela felicidade, pela energia física, pela memória, pela concentração, pelo raciocínio, pelo foco, pela atenção, pela produtividade e pela funcionalidade. Então, estresse alto é cortisol alto, então as substâncias químicas do cérebro responsáveis por energia, felicidade e iniciativa, elas ficam diminuídas. Então a gente deprime, a gente fica ansioso, a gente fica irritado e a gente fica agressivo. Olha isso. A gente sabe que o isolamento social é muito difícil, né, doutor? A gente está vivendo uma prisão e você que, por exemplo, tem uma vida ativa, muitas pessoas que vão à academia. Gente, atos como ir ao mercado, ir no shopping, ir na casa das amigas, vai ter um papo no final de semana, reunião. A vida social, ela é importante e isso foi tomado de nós, né? A gente perdeu essa vida social. Como que a gente lida, doutor, com o isolamento social sem sofrer? Porque é o mais difícil, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante e o que a gente sempre orienta para os pacientes é que isolamento social não é igual a isolamento afetivo. Então, o que a gente faz com isso? É usar e abusar das mídias sociais. Então, Instagram, Facebook, Zoom, Teams, WhatsApp e sempre buscar videochamada. Então, por exemplo, o que as pessoas têm feito muito? Almoço, jantar, café da manhã, cada um na sua casa e aí faz ali, batendo um papo, faz uma bela de uma refeição e vai interagindo e se alimentando. E aí, então, a gente consegue quebrar esse isolamento social. Então, eu repito, isolamento social não é igual a isolamento afetivo. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas que apresentam doenças como depressão, ansiedade, esquizofrenia, elas têm vive expectativa de 25 anos menos de vida do que a população em geral. Por que isso? Exatamente, isso é muito importante. Essa foi a última revisão que a Organização Mundial da Saúde fez. O dado que a gente tinha há anos atrás era que a redução da expectativa de vida era de 10 anos. E o dado alarmante que a gente tem dessa revisão que foi feita há 2 anos atrás é da redução da expectativa de vida em até 25 anos. E por quê? Quem tem doença mental, depressão, ansiedade, esquizofrenia, tem o eixo de estresse ativado 24 horas por dia. Isso é físico, gente, isso é muito importante. Então, quem tem doença mental, por estar estressado 24 horas por dia, tem cortisol alto 24 horas por dia. E o que o cortisol alto 24 horas por dia faz? Ele causa hipertensão, ele causa diabetes, ele causa dislipidemia, que é aumento de colesterol e aumento de triglicérides, ele causa trombose e arritmia cardíaca. Ou seja, quem tem doença mental infarta mais, tem mais AVC, tem mais trombose e tem mais arritmia cardíaca. Portanto, pode ter mais morte súbita. É físico. Eu estava vendo uma informação que eu conversei com o cardiologista, a quantidade de óbitos de pessoas em casa, assim, infarto fulminante. Aumentou, durante né? a pandemia aumentou. Exatamente, muito. Aumentou. E pode ter a ver com o eixo de estresse. As pessoas muito estressadas. Medo de ir no hospital. Medo de ir no hospital. Pânico, sim, pavor. Sim, cortisol alto, estresse alto. Não há sistema cardiovascular que aguente, não há cérebro que aguente. Então, é importante falar isso para as pessoas. Gente, a gente tem que evitar o hospital se você tem como controlar em casa. Agora, aconteceu algo que você percebe que precisa de um médico, mas você não vai pelo medo, você está colocando a sua vida em risco. Exatamente, né? exatamente. E isso que você está falando é muito importante. Doença mental
causa doença cardiovascular. Então, se a pessoa tem preconceito com a doença mental, que ela se cuide por causa do sistema cardiovascular, para evitar infarto e AVC. Olha isso. Isso é muito importante. Agora, doutor, por exemplo, eu usei, na verdade eu falo que eu usei os dois porque eu tive aí a extubação e eu precisei usar os psicóticos, né? Porque você sai com aquela psicose toda. O que vicia quando a gente fala em psicótico ou medicação psiquiátrica? Exatamente. O único tipo de medicação que tem risco de viciar entre os psicotrópicos é o tarja preta e anfetaminas, mas em qual condição? Quando a pessoa usa por conta própria, ou seja, ela não faz acompanhamento médico e ela começa a aumentar a dosagem por conta própria sem avisar o médico. Então, é muito comum um comportamento de usuário de droga com o medicamento tarja preta. O que a pessoa faz? Ela vai em 5 hospitais diferentes contando a seguinte história para o plantonista, para o médico plantonista. Doutor, o meu médico foi viajar, ele foi para um congresso e ele esqueceu de deixar a receita, a minha receita azul. O senhor poderia me dar uma receita, só uma caixinha? E ele vai em 5 hospitais diferentes. Então ele consegue 5 receitas, compra 5 caixinhas. Essas 5 caixinhas que deveriam durar aí 3, 4 anos, ele consome em 2, 3 meses. Posso te dizer? Tem gente que me liga falando isso. Ai, Duda, você não consegue mais... Não precisa nem no hospital, doutor. Sim. Onde a pessoa vê uma brechinha que ela consiga uma receita, a pessoa pede. Gente, não dá, né? Você sabe que até nos Estados Unidos tem um termo para isso, é o drugstore cowboy, é o cowboy de drogaria, que é a pessoa que vai em diferentes drogarias e vai comprando diferentes caixinhas. E ela consegue fazer um estoque em casa e consome em um tempo muito rápido. Vai viciar. É uma fuga, doutor, isso? Para sair da realidade, por exemplo? É uma fuga, mas também é o corpo já viciado pedindo a medicação. Assim como o usuário do álcool acaba também viciado. Então chega um momento que se você usa o tarja preta em excesso, você pode acabar viciando. Mas eu repito, é só dose alta e sem acompanhamento médico. Agora eu tenho uma curiosidade, e por isso que eu gosto de conversar com o doutor Primo. Doutor, é o seguinte, veio na minha cabeça agora, perguntando para o psiquiatra mesmo. Por exemplo, existe algo no cérebro da pessoa que faz com que a pessoa fale assim, eu tô, um exemplo, bebendo, mas, bom, bebida não é droga, não é entorpecente, é lícito. Então, existe essa enganação da pessoa do que é lícito e não lícito. E aí, é lícito, então eu posso abusar porque não... Existe essa enganação da pessoa e ela acabar se prejudicando porque o álcool, de certa forma, ela compra, maior de idade, compra e bebe. Então, eu tô tomando na minha casa, eu tô numa rotina social. Mas, na verdade, ela já virou um alcoólatra. Mas o cérebro dela engana ela porque ela tá fazendo algo lícito? Engana e, inclusive, existe no nosso cérebro... Olha que pergunta, hein? Por isso que eu pergunto pro doutor Primo. Existe no nosso cérebro um sistema que se chama sistema de recompensa, que ele acaba utilizando um neurotransmissor que chama dopamina, que é responsável pela sensação de prazer. Então, o que acontece? O sistema de recompensa, ele fica o tempo todo falando para a pessoa, usa o álcool, usa a droga. E aí a gente pode até juntar a isso um conceito da psicanálise, que é um mecanismo de defesa do nosso ego, que se chama negação. O nosso cérebro nega. Não, isso não vicia, foi como você falou. Isso aqui é lícito, isso é permitido. Eu posso usar o tabaco em excesso, eu posso usar o álcool em excesso. Exatamente. Porque eu não preciso de receita para comprar. Então existe a questão da negação, que é um mecanismo de defesa, mas existe o sistema de recompensa do cérebro que fica pedindo aquela droga o tempo todo. Por exemplo, exercício físico em excesso vai chegar um momento que ele funciona como droga. Ai, tem gente que, pelo amor de Deus, domingo, olha, pagando mais um. Eu falo, gente, eu nem acordei, a pessoa já, sabe, você vê que tem gente que é viciada mesmo. E tem até nome, é a vigorexia. Olha. Chama vigorexia. Esse excesso de... Esse excesso. Não, como eu estou fazendo exercício físico, necessariamente é saudável. Dependendo da dose, já virou doença, já virou vício. É o sistema de recompensa. Olha. Faz exercício. Vigorexia. O que a psicoterapia faz no cérebro, doutor? Exatamente. A gente percebe que muita gente imagina
né, que a psicoterapia é simplesmente um bate-papo, mas não é. Na verdade, a psicoterapia ela vai utilizar técnicas para ajudar o cérebro racional, o cérebro evoluído, a dominar o cérebro emocional ou o cérebro primitivo. Então, na verdade, a psicoterapia, então, ela ajuda o nosso cérebro evoluído, racional, a funcionar mais. Além disso, a gente já tem as evidências de que a psicoterapia faz com que nasçam novas células no cérebro, que é um processo que chama neurogênese. Quanto mais células novas eu tenho no meu cérebro, mais flexível eu me torno, mais resiliente, mais adaptável. Então é muito importante, a psicoterapia nos ajuda a amadurecer psiquicamente. Olha só. Como que o cérebro e a mente conversam? Eu queria entender isso, né? Quais são as substâncias envolvidas nessa conversa? É o famoso cortisol. É o cortisol. Então, assim, o cortisol é a ponte de conversa entre o cérebro e o nosso corpo. Mas, de repente, existem algumas substâncias do cérebro que vale a pena a gente falar. A famosa serotonina, o que ela faz? Controla a ansiedade, controla os impulsos, ajuda na indução do sono, dá o brilho e o colorido da vida. Existe a noradrenalina, que dá o pique, a energia, a iniciativa, o foco, a concentração, a memória. Existe a dopamina, que dá o prazer e o interesse pelas coisas. Então é assim que a mente e cérebro conversam com essas três substâncias que eu comentei, e cérebro e corpo acabam conversando através do cortisol. Vale a pena a gente comentar também que um cérebro saudável, ele reduz a inflamação, que é super comum nas pessoas nervosas e estressadas. Você já falou da inflamação do corpo. A gente fala que, por exemplo, até por essa fase de estresse que as pessoas estão vivendo, de depressão, a gente sabe que a gente citou vários casos aqui, mas a fibromialgia, ela entra nessa relação de dores e inflamações no corpo, por exemplo? Entra. Então é super importante a gente comentar. Tanto depressão quanto ansiedade são doenças que cursam com muita dor. E entre essas doenças existe a fibromialgia. E por que existe esse sintoma de dor? Porque na doença mental e na fibromialgia, cérebro e corpo ficam inflamados. E essas substâncias inflamatórias acabam causando a sensação dolorosa. Olha que interessante, eu tô perguntando porque várias pessoas me escrevem e falam, né? Ai, Duda, eu tenho fibromialgia, você conhece algum especialista, enfim. E aí a primeira pergunta que eu faço, você tá tratando, você tem depressão, você tem crise de ansiedade? Eu sempre pergunto, porque a gente sabe que isso tem uma relação muito grande. Agora, como que um familiar, doutor, pode ajudar uma pessoa que está com depressão, ou que está com pânico, ou esquizofrenia, ou até pessoas que estão agora vivendo esse momento de luto depois de uma pessoa que perdeu na família com Covid, que gera aí uma série de sensações. Como que quem está de fora ajuda? O que a gente faz? Porque é difícil você ajudar uma pessoa que está doente, e às vezes ela nega isso, que ela precisa de ajuda médica. O que a gente faz? Eu vou dar algumas dicas aqui, de o que a gente faz, por exemplo, para os familiares, né? Ou mesmo quando a gente conversa entre amigos. Muitas vezes, quem está com a doença mental ou estressado por causa do Covid, por ter a psicofobia, que é o medo do psicólogo, que é o medo do psiquiatra, que é o medo da psicoterapia, o que a gente sempre orienta é assim: vamos fazer um check-up para a gente ver como é que está a tua saúde, porque daí ao fazer o check-up você consegue levar para o psiquiatra ou para o clínico geral, por exemplo. Outra dica que a gente dá é, a partir do momento que a gente sabe que a doença mental causa doença cardiovascular, inclusive pode causar morte, é o que a gente sempre fala para os pacientes. E aí vocês podem falar para os amigos ou para os familiares de vocês. Poxa, se você não quer cuidar da tua saúde mental pela saúde mental em si, cuide-se para aumentar a sua expectativa de vida. Cuide-se para você não ter doença cardiovascular, para você não ter pressão alta, para você não ter diabetes, para não aumentar teu colesterol, para não aumentar os teus triglicéridos. E uma outra dica que eu sempre dou também, vai no Google e coloca lá depressão e ressonância magnética ou
ansiedade e ressonância magnética. E mostra para o teu amigo, mostra para o teu familiar que os cérebros são totalmente diferentes. Então, um cérebro normal é totalmente diferente de um cérebro com depressão ou com ansiedade. Então, usando esses argumentos, a gente consegue abrir a mente da pessoa para ela entender que a doença mental é uma doença física, assim como pressão alta é uma doença física. E eu posso dizer para vocês que já contei nas minhas redes sociais e conto sempre. Dr. Primo é meu médico já há muito tempo. Já passei por várias fases, né, doutor? Uma hora é o pânico, já passei pela crise de ansiedade, pelo estresse pós-traumático, nós já tratamos. E assim, após o Covid, principalmente a depressão mexe muito com os traumas. E eu digo e afirmo o tempo todo. Graças ao Deus e ao Dr. Primo que cuidam de mim, que eu tô aqui fazendo programa, que eu tô bem, cuidando da família, cuidando das pessoas que eu amo, me cuidando, me amando, porque a gente precisa desse cuidado, desse autocuidado. Você tem que se amar. Eu sei que quando a gente tá depressiva, a gente não quer nada, mas saia, levanta dessa cama, dê um passo para que você consiga chegar no médico, para que você consiga buscar ajuda, porque depois fica nas mãos deles e eles fazem realmente a coisa acontecer. São anos de estudos, né, doutor, para poder ajudar as pessoas. Então não deixe de se cuidar, porque é da sua cabeça. Você tá doente e tudo isso tá só na sua cabeça. Vai passar. Tudo nessa vida passa, né, doutor? Exatamente. Olha, se você tem um problema, olha para o céu, ele é maior que todo esse problema. Uma ótima semana para vocês, Dr. Primo, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Duda. Muito obrigado. Para poder compartilhar aí com a gente, porque hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, uma pandemia mundial, as pessoas estão doentes, as pessoas precisam desse acolhimento e esse é o nosso propósito. Exatamente. Acolhimento. E é o que eu sempre falo, contem conosco. Nós, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, estamos aqui para ajudar a saúde mental de todos. É isso aí, gente. Um beijo para vocês e uma excelente semana. E até a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, hein?